Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo do Clube do Livro Espírita. Hoje nós continuamos com o nosso estudo do livro Reforma Íntima Sem Martírio, de Hermâncio Dufour e Vanderlei Oliveira. Hoje nós teremos o capítulo 4, mas antes disso, teremos a leitura inicial da nossa página do livro Pensamento e Vida, em seguida a prece. Culpa. Quando fugimos ao dever, precipitamos-nos no sentimento de culpa, do qual se origina o remorso, com múltiplas manifestações, impondo-nos brechas de sombra aos tecidos sutis da alma. E o arrependimento, incessantemente fortalecido pelos reflexos de nossa lembrança amarga, transforma-se num abscesso mental, envenenando-nos, pouco a pouco, e expelindo em torno a corrente miasmática de nossa vida íntima, intoxicando o hausto espiritual de quem nos desfruta o convívio. A feição do ímã, que possui campo magnético específico, toda criatura traz consigo o halo ou a aura de forças criativas ou destrutivas que lhe marca a índole, no feixe de raios invisíveis que arroja de si mesmo. É por esse halo que estabelecemos nossas ligações de natureza invisível nos domínios da afinidade. Operando a onda mental em regime de circuito, por ela incorporamos, quando moralmente desalentados, os princípios corrosivos que emanam de todas as inteligências encarnadas ou desencarnadas, que se entrosem conosco no âmbito de nossa atividade e influência. Projetando as energias dilacerantes de nosso próprio desgosto ante a culpa que adquirimos, quase sempre somos subitamente visitados por silenciosa argumentação interior que nos converte o pesar, inicialmente alimentando contra nós mesmos, em mágoa e irritação contra os outros. É que os reflexos de nossa defecção, a atorvelinharem junto de nós, assimilam de imediato as indisposições alheias, carreando para a acústica de nossa alma todas as mensagens inarticuladas de revolta e desânimo, angústia e desespero que vagueiam na atmosfera psíquica em que respiramos, metaforzeando-nos em autênticos rebelados sociais, famintos de insulamento ou de escândalo, nos quais possamos dar pasto à imaginação virulada pelas mórbidas sensações de nossas próprias culpas. É nesse estado negativo que, martelados pelas vibrações de sentimentos e pensamentos doentios, atingimos o desequilíbrio parcial ou total da harmonia orgânica, enredando o corpo e alma nas teias da enfermidade, com a mais complicada diagnose da patologia clássica. A nossa culpa, com todo o séquito das perturbações que lhe são consequentes, agirá com os seus reflexos incessantes sobre a região do corpo ou da alma que corresponda ao tema do remorso, de que sejamos portadores. Toda deserção do dever a cumprir traz consigo o arrependimento que, alentado no espírito, se faz acompanhar de resultantes atrozes, exigindo por vezes demoradas existências de reaprendizado e restauração. Cair em culpa demanda, por isso mesmo, humildade viva para o reajustamento tão imediato quanto possível de nosso equilíbrio vibratório, se não desejamos um ingresso inquietante na escola das longas reparações. É por essa razão que Jesus, não apenas como mestre divino, mas também como sábio médico, nos aconselhou a reconciliação com os nossos adversários, enquanto nos achamos a caminho com eles, ensinando-nos a encontrar a verdadeira felicidade sobre o alicerce do amor puro e do perdão sem limite. Após essa mensagem, vamos agora orar para iniciar nossos trabalhos. Mestre querido, benfeitores que aqui se encontram, espíritos amigos, mais uma vez agradecemos essa oportunidade de aprendizado. Que o Senhor possa serenar nossos corações, que o Senhor possa tirar de nossas mentes as nossas preocupações, para que possamos nos concentrar no aprendizado que hoje nossa irmã Débora vem nos trazer. Que ela possa ser inspirada pelos que aqui estão e que possa ser proveitosa essa noite. Que nosso fraterno carinho alcance aqueles que hoje não puderam estar conosco. Que assim seja, Senhor, graças a Deus.
Passou? Todos estão vendo? Então, hoje é o capítulo 3, Projeto de Vida. Só eu afastar um pouco aqui vocês. Então, nós vamos começar com 3 dizeres aqui, que vai dar um panorama do que vamos falar, que é sobre o materialismo. O amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices ao vosso adiantamento moral e espiritual. Pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar, com as aplicardes todas as coisas materiais. De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz com que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. E qual o maior obstáculo a esse progresso? O orgulho e o egoísmo, referindo o meu progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. Então, isso é a base de que nós vamos estudar hoje, nesse capítulo, que é o materialismo, né? Que é a chaga da humanidade atual, né? Nós estamos vendo no dia a dia, e que vem ligado ao orgulho e egoísmo, né? Deixa o próximo. Peraí que pulou. Então, primeiro a gente pergunta o seguinte: qual o objetivo da encarnação, né? Para que possamos falar entre materialismo e espiritismo, qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, o objetivo nosso é aperfeiçoar a nossa alma, o nosso espírito. Mas para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele, né? Todos nós sabemos, nós somos num planeta de provas e expiações, um planeta material, né? E nós precisamos do corpo material para que a alma possa se agir, né? Então, ela precisa do corpo material. E nós vivemos num plano material, então nós precisamos também dos bens materiais para a nossa sobrevivência, para o progresso da humanidade. Então, isso já é o objetivo da perfeição. Deus já proviu para a gente bens materiais e o corpo material para que seja utilizado na nossa encarnação, para a nossa evolução e para o progresso da humanidade. O binômio corpo-alma tem a perfeição como objetivo. O aprendizado durante a encarnação permitirá romper a visão materialista e o esforço na reforma íntima irá consolidar os valores morais. Para isso é necessário um projeto de vida, que é a reforma íntima, com base no amor e na cumplicidade, para o desenvolvimento de qualidades espirituais, que à medida que nós vamos evoluindo e nos aperfeiçoando, nós vamos desenvolvendo as nossas qualidades espirituais e cada vez mais nos desapegando aos bens materiais, à matéria, né? Esse é o objetivo da perfeição. Evoluímos espiritualmente. Então, o que é o materialismo? A doutrina materialista acredita que os fenômenos naturais, sociais, mentais são explicados pelas propriedades da matéria, sem atuação divina. Tudo é obra do acaso, né? O materialista ele acha que só existe a matéria, só existe o corpo material, não existe alma. Morreu, tenho nada, acaba em nada. Então, para ele, a visão é só imediatista, porque se tudo acaba quando termina o corpo físico, né? Então, a visão dele é só presente. A matéria é a origem e o fim de tudo.
No materialismo filosófico, há uma maior valorização do que é visível e momentâneo, em detrimento do espiritual, que é o futuro. Então, o materialista ele só pensa no aqui e agora, porque para ele só existe a matéria, só existe o corpo físico, só existem os bens materiais, não existe a alma, né? Para o materialista, a mente, os pensamentos, a intuição, os sentimentos está ligado ao cérebro. Morreu, acabou. É assim, dessa forma. Tanto é que os cientistas não conseguem, agora, alguns que estão começando a perceber, né, sobre a consciência, falar mais sobre a consciência, mas eles não sabem em que local coloca essa consciência, né? Mas a maioria dos cientistas, tudo está no cérebro. Acometer o cérebro, destruir o cérebro, você não tem mais nada, não tem mais pensamento, não tem memória. Então, para eles é muito difícil entender quando alguém entra em coma ou tem parada cardiorrespiratória e fica alguns minutos sem o coração bater, que tenham memórias do que eles viram acontecer durante o ato de ressuscitação, eles não conseguem compreender. Como é que um indivíduo que está tudo ligado à mente, quando o cérebro não está funcionando, como é que ele consegue ter alguma percepção quando ocorre na parada cardiorrespiratória? Então, isso é uma área que a neurociência está começando a estudar, mas eles já têm dificuldade em aonde colocar essa consciência. Onde está essa alma? Porque para eles ainda não existe esse fator alma, né? Só existe a parte corpórea. Então, no materialismo, a única realidade é o mundo das sensações corporais. A base afetiva e o sentimento é o de segurança e bem-estar. Então, a matéria, para as pessoas que são materialistas, a matéria traz segurança, traz bem-estar, é o apego, né? É a posse. Por isso que nós temos tantos conflitos hoje em dia, porque justamente se o bem-estar meu está ligado à matéria, eu preciso conquistar tudo ligado à matéria. E isso me traz poder. Isso me traz vontade de conquistar, de passar por cima, porque se o que importa é só hoje, para que eu vou me preocupar se eu afeto os outros? Por que eu vou me preocupar com o outro? O outro não está no meu parâmetro. Eu só penso em mim e nos meus, né? Também eu estendo aos meus. Então, quando você está ligado à parte da matéria, você acaba gerando muitos conflitos, guerras, disputas, porque está associado também ao poder, à posse, né? Os vínculos afetivos, é o apego. O apego leva a quê? A dependência. E não estamos nem falando só de bem material, é apego ao corpo físico, ao apego à família, aos filhos, que também são para as pessoas materialistas, é um bem material, é apego ao trabalho, apego à sua aparência física e apego à parte material. Então, isso cria uma dependência do indivíduo a toda essa parte material. E, ao mesmo tempo que cria dependência, liga à posse. É o meu, né? É o ter, mais do que o ser. O indivíduo, hoje em dia, ele tem muito o ter, o apego. E a posse, se você tem posse, você tem medo de perder. Tudo que você tem sentimento de posse, você tem medo de perder. Então, estão os dois sentimentos ligados. É a dependência devido ao apego e o medo devido à posse. A virtude que você pode utilizar para combater o materialismo é a caridade, né? É você... Claro que é importante você prover a sua vida, os seus, mas também você pode fazer uso do seu bem material para a coletividade, né? Dentro das suas possibilidades também. Você também não vai retirar tudo que você tem e dar para o outro e passar necessidade. Deus entende que você vive no mundo material, que é eterno, um mundo de provas e expiação, e você precisa do bem material para a sobrevivência, né? Então, dentro das suas possibilidades, se você puder ajudar o próximo, ajudar no progresso da humanidade, ajudar Deus né, nesse desenvolvimento do planeta, muito bem, né? Então, a caridade é a forma de você combater o materialismo. Então, e devemos sempre lembrar que somos depositários e não proprietários. Deus nos dá o bem material, como também nos dá o corpo físico. O corpo físico é um bem material, não é só o dinheiro, né? Então, o corpo físico eu digo para o paciente sempre que é uma terra que você recebe de usufruto de Deus, que você deve cuidar com todo carinho para depois devolver. E o bem material também
A pessoa que recebe bens materiais, que fica rico, essa riqueza ela tem um propósito diante do progresso da humanidade. Não é só para o usufruto seu e dos seus, né? Só que o orgulhoso acha que esse bem material é por mérito dele. Receber essa riqueza por mérito meu. E quando, na verdade, faz parte do progresso da sociedade, essa riqueza vai ser com fim também para a sociedade e para o coletivo, não só para você. E lembrar que na 925, a riqueza é de ordinário a prova mais perigosa do que a miséria. Porque a prova da riqueza é muito difícil, porque você será avisado, você será invejado, você terá pessoas que chegarão perto de você com o objetivo de usufruir do seu bem material, só apenas com interesse, sem ser seu amigo, mas com interesse material. Então, existe também o orgulho que você pode desenvolver, o apego, o medo de perder a riqueza, né? Você pode se tornar também essa dificuldade do bem, da riqueza, de você, no caso, você perdê-la de uma vez ou outra, né, toda a sua riqueza, você entrar em depressão, porque você se apegou ao bem material que você recebeu de forma temporária. Então, por isso que a riqueza, eu já conheci algumas pessoas que foram ricas, que perderam tudo. Numa família específica, um filho conseguiu compreender essa perda e ficou, como é que se diz, né, tolerante, não, resignado, e fez a vida dele progredir, enquanto o outro entrou em depressão, porque ele tinha um apego ao bem material, né? Então, quando perdeu tudo, se viu sem nada. Como ele é muito materialista, se viu o quê? Como vai ser minha vida agora? Né? Meninas, se quiserem fazer alguma interrupção, pode fazer. Não, eu queria só fazer um comentário, Débora. Que assim, a tendência também é dessas pessoas que têm bastante bens materiais, né, que elas se distanciam da maior parte dos seus irmãos, né? Porque a maior parte Sim, da população no mundo não é podre de rica. Então eu fico imaginando que esse distanciamento da maioria também leva a um distanciamento de compreensão, porque muitas das dores do outro são relativas às questões financeiras, às material. dificuldades do dia a dia, às relações de trabalho, de sobrevivência, né? Então, existe também uma dificuldade, por isso que assim, a questão da prova da riqueza ser uma prova difícil é também porque existe um natural distanciamento da compreensão do outro, já que aquilo nunca foi vivido, né? Sim. A maior parte dos problemas cotidianos, né? Depende, Ana. Quando eu li esse capítulo, eu me lembrei que no Céu e Inferno nós temos na segunda parte, o depoimento dos espíritos. Vocês lembram? Quando a gente Uhum. estudou o Céu e Inferno, a segunda parte são os depoimentos dos espíritos no plano espiritual, que começam dos mais felizes até, aí vai caminhando para os mais sofredores. Então lá nós temos a Condessa Paula. E o depoimento dela é muito interessante, que vem corroborando essa questão que o Livro dos Espíritos nos traz, que a riqueza é uma prova mais difícil, porque, veja só, nós fomos todos criados simples e ignorantes. Aí, quando a gente vem para o corpo, né, quando a gente reencarna, nós somos usufrutuários do nosso corpo, que o corpo é um empréstimo divino para a gente evoluir aqui no mundo material, por isso que nós precisamos desse instrumento de evolução. E o que são os bens terrestres, né? As riquezas? São talentos. Então, nesse depoimento da Condessa Paula, ela, antes de pedir a prova da riqueza, ela pediu muito para passar por várias reencarnações na pobreza, porque ela já tinha falhado na prova da riqueza, porque é uma prova muito dura, Sim. porque são muitas facilidades. Então, muitas Desviar é pessoas. fácil, né? Exatamente. Então, existem muitas pessoas que têm muito dinheiro e ajudam muito.
Só que aí eles utilizam até daquela máxima que a sua mão esquerda não saiba o que a direita faz. Eu vejo muito isso. Agora, na nova casa espírita, eu vejo muito isso. Pessoas que uma pessoa só doa 100 cestas básicas e ninguém sabe quem é esse doador. As doações chegam lá em tal dia do mês. Porque sente a dor do outro, sente a necessidade de ajudar o outro, é como se fosse um impulso de auxílio. Mas existem pessoas que estão indiferentes, mas pessoalmente eu acredito que essa indiferença hoje, no mundo em que nós vivemos, essa indiferença ela vai estar diminuindo a cada dia. Só que nós, muitas vezes, fazemos o nosso olhar muito para a dor e não para tudo de bonito que acontece. E quando eu li esse texto, eu fiquei refletindo muito sobre isso e eu me lembrei da Condessa Paula, que ela está no Evangelho segundo o Espiritismo também, que é aquela senhora que ia até os bairros mais pobres, com uma roupa mais simples, que levava a sua filhinha e que disse para a filha: se você quiser doar alguma coisa sua, você tem que se doar para isso também. Não pode ser através de mim. Então é aquela coisa de você fazer aquele movimento, não é só, é muito fácil você só doar o dinheiro, né? Você Sim. fazer aquele movimento da caridade, de como quem borda, quem junta, quem se importa. Você sabe do que eu estou falando, Ana, porque no projeto social que você trabalhava era bem isso. Você perceber a dor do outro e que aquela dor causasse uma transformação em você, porque é para isso que os trabalhos servem, para a nossa modificação. Foi assim que Jesus fez com seus apóstolos. E a Condessa Paula, ela reencarnou, teve várias e várias e várias reencarnações na pobreza, na miséria, para quando chegasse a prova da riqueza, Você vai ela ser- estivesse preparada para passar por aquela provação. Porque vejam só, é uma provação, é uma provação. E quantos de nós que falam assim: ah, se eu fosse milionário, eu doaria tal. Quando eu ganhar aquele dinheiro da minha, do meu trabalho, aí eu vou doar. Mas a gente não precisa doar muito para fazer alguma coisa. Aí eu me lembro sempre do óbolo da viúva e da questão da gente sair da nossa zona de conforto, né? Porque a gente relativiza muito isso. E só para encerrar aqui o meu pensamento, eu, eu vi uma vez uma história do Chico Xavier, que Chico quase não falava, ele não fazia muitas palestras. Ele veio com a missão da mediunidade, mas de vez em quando ele dava uma palavrinha muito singelo, muito simples. Então ele estava numa reunião pública, numa casa espírita, sentado numa mesa, esperando da hora da reunião, para ele começar a dar o recado dele. E na primeira fileira tinha uma senhora muito rica, dava para ver pelas vestes dela, e do lado dessa senhora tinha uma outra bem humilde, humilde não, com trajes mais simples. E ele começou, Chico, né, olhando uma, olhando outra, ele começou a pensar nessas questões sociais, né? Aí ele falou assim: ah, essas injustiças sociais, como pode uma tão pobre, outra tão rica? E naquele momento, Emmanuel, bem certeiro, falou: pode ir parando, pois essa que você está falando que é muito pobre é excessivamente orgulhosa. Então, ela precisou vir nessa provação para aprender a domar o seu orgulho. E essa, com vestes caras e joias, ela tem um coração nobre e distribui a sua riqueza em prol da caridade. Então, essa questão da prova da riqueza, como Débora colocou ali na questão 925, salvo engano, Uhum.
ela é muito tênue. Ela é muito tênue. Então, a gente, às vezes, observa a nossa sociedade, né, de uma forma geral, mas a gente não faz ideia de quantas pessoas fazem o bem, só que não exaltam. Eu acho que também, Fernanda, porque de repente a gente olha a tendência das pessoas olharem para os grandes doadores, quando na verdade os grandes doadores não fazem doação nenhuma, né? Na verdade, os pequenos doadores são em grande número, não são vistos, né? E acho que cada vez mais está aumentando. Você vê o exemplo do Sul, Do Rio quantas Grande pessoas do Sul, fizeram doação e foram os pequenos, não foram os grandes ricos, foram as pessoas mais simples, as que têm menos para doar, exatamente. foram as que mais doaram. Então, essa doação não é vista no dia a dia, porque não tem propaganda, não passa na televisão, né? Às vezes não passa nem em volta de você, a pessoa doa e você nem sabe que aquela pessoa é uma grande doadora, né? Não se faz festa, não, né, não se levanta holofotes para mostrar essas pessoas. Então, acho que hoje em dia está aumentando muito o número de doadores, os pequenos, os simples, que vão lá e doam só a moeda que sobrou. É o Enquanto os óvulo da grandes, viúva. exatamente, enquanto É o os óvulo da grandes fazem festa para doar um pequeno valor, às vezes se juntam para arrecadar, né? Eu vejo muito isso. O que é grande tem muita riqueza se junta para fazer uma festa para arrecadar entre eles. Quando ele também poderia doar esse valor se ele quisesse, ele não precisava fazer festa nenhuma, né? Ele poderia doar, mas ele não quer doar parte dele. Ele junta os outros para cada um dar um pouquinho para poder fazer um montante maior. Então, acho que cada vez mais está crescendo o número de doadores, sim, só que não passa na televisão, infelizmente. Então, estímulo é boca a boca. Então, voltando aqui no materialismo, a essência de tornar a vida uma permanência, mantendo para sempre o vínculo com as pessoas ou coisas que lhe pertençam. Então, o materialista, ele acha que aquilo é para sempre, né? Eu conquistei, vai ser meu até eu morrer, daqui para frente acaba, não tem mais nada, então é a lei da permanência. Só que, na verdade, a lei é a lei da impermanência, né? Em que tudo se transforma, em que o crescimento é constante. E ligado a essa lei da impermanência, ele cita algumas palavras que é a maleabilidade, o desprendimento, o amor, a relativização, a diversidade, a incerteza e a fraternidade. Então, tudo isso está ligado a essa lei da impermanência, que tudo se transforma. Um dia você está em cima, outro dia você está embaixo. É a lei do progresso, é a lei do crescimento. Diferente do materialismo, que é uma lei permanente, né? O que é meu, né? O ter. Esse capítulo eu pesquisei muito todo o livro dos Espíritos, todas as questões. Fui da primeira até a última, vendo tudo relacionado ao materialismo, eu trouxe para vocês. Então, na 712, ele pergunta: com que fim pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais? Por que Deus fez com que a gente gostasse de ter bem material? Mas se tivesse prazer em conquistar, comprar um carro, ter uma casa, e comprar um vestido bonito, né? Porque casa ainda é uma coisa que você vai usufruir necessário, né? Mas um vestido bonito, por que nos deu esse prazer, essa sensação de prazer? Para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Então, para você passar pela prova, você tem que ser testado. E para isso você vai ter justamente já esse sentimento de atrativo pelo bem material para ver até que ponto você realmente não é materialista, né? Qual o objetivo dessa tentação? Desenvolver-lhe a razão que deve preservá-lo dos excessos. Se o homem fosse instigado a usar dos bens terrenos pela utilidade que tem, sua indiferença houvera talvez comprometido a harmonia do universo. Deus imprimiu a esse uso o atrativo do prazer, porque assim é o homem impelido ao cumprimento dos desígnios providenciais. Além disso, porém, dando àquele uso esse atrativo, quis Deus também experimentar o homem por meio da tentação, que o arrasta para o abuso, de que deve a razão defendê-lo. Então, esse prazer em ter bens materiais também é uma forma de ver até que ponto nós realmente não somos tão materialistas, né? Então, esse prazer que nós sentimos pela compra em ter,
é para também ser testado. Claro que é para você fazer o uso do bem material para a sua evolução, porque nós estamos num planeta material, né? Então, nós precisamos do bem material para isso, o progresso, mas também para possamos ser tentados em relação aos nossos excessos. O desapego aos bens terrenos consiste em apreciá-los no seu justo valor, em saber servir-se deles em benefício dos outros e não apenas em benefício próprio, e não sacrificar por eles os interesses da vida futura, em perdê-los sem murmurar, caso apraze a Deus retirá-los. Então, ensina você o desapego também é necessário para você também não ficar na posse do bem material e saber que um dia aquilo pode não existir mais. E você tem que saber lidar de forma resignada a ausência daquele bem material, né? Deus a concede a quem bem lhe parece, a fim de que administre em proveito de todos. Em termos da riqueza, né? Por que Deus também favorece que alguns tenham mais a riqueza? Para que possa administrá-la a favor do todo, a favor do progresso, a favor da humanidade. Não é só para si, né? Como dizem, é um empréstimo. Somos depositários daquele empréstimo que Deus nos deu durante aquela encarnação. E aí vem a pergunta, o que é necessário? O que é necessário para a gente? Isso aqui é necessário, isso aqui realmente não é supérfluo, é necessário para mim. O que vem a ser necessário? Na 704, 707, nós vamos encontrar essa resposta. Tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus lhe facultou em todos os tempos os meios de o conseguir? Certo. E se ele não os encontra, é que não os compreende. Não fora possível que Deus a criasse para o homem a necessidade de viver sem lhe dar os meios de consegui-lo. Essa razão porque faz com que a terra produza de modo proporcional o necessário aos que a habitam, visto que só o necessário é útil e o supérfluo nunca o é. Então, Deus vai sempre prover para cada um de nós o necessário para a sua evolução, né? E a terra também vai prover para os seres que o habitam, tanto seres humanos como os seres animais, o necessário para a evolução e para a sobrevivência da espécie. Então, tanto é que os pássaros se alimentam, os pássaros que são os animais, eles conseguem sobreviver, porque a terra provém o necessário para eles, assim como provém para nós também. Na 707, é frequente a certos indivíduos faltarem os meios de subsistência, ainda quando os cerca a mudança. A que se deve atribuir isso? Deixa eu afastar um pouco aqui, tá? Ao egoísmo dos homens, que nem sempre fazem o que lhes cumpre. Depois, e as mais das vezes, devemos-no a si mesmo, buscai e achareis. Essas palavras não querem dizer que, para achar o que deseja, basta que o homem olhe para a terra, mas que lhe é preciso procurá-lo, não com indolência, e sim com ardor e perseverança, sem desanimar ante os obstáculos, que muito a miúde são simples meios de que se utiliza a providência para lhe experimentar a constância, a paciência e a firmeza. Então, muitas vezes, a maioria das vezes, nós temos que fazer a nossa parte, né? O trabalho que nos compete para conquistar esses meios, né? E que isso também é feito para que nós possamos desenvolver a tolerância, a resignação, caso demore para chegar aquilo que você tanto deseja, a paciência, a firmeza, para colocar à prova também se você é capaz, né? Porque senão seria muito fácil de Deus prover tudo que a gente necessita e a gente não tivesse esforço nenhum da nossa parte. Só que nós temos a nossa parte a cumprir no nosso trabalho de evolução nossa e do todo. Então, nós temos nossa parte de esforço de cada um de nós. E o que a gente vê hoje em dia, muitas vezes, é ninguém querer se esforçar, né? Quer aguardar que seja feita a nossa vontade, né? Assim na terra como no céu, né? Porque sem esforço nenhum. É o que a gente mais, eu vejo, pelo menos nos lugares que eu trabalho, é que as pessoas elas querem tudo pronto, tudo fácil, tudo na mão. Impressionante, tudo na mão.
não quer um sacrifício, um esforço, tudo põe empecilho e acha que você não tem que ter restrição de nada, absolutamente nada, que talvez seja a facilidade que a gente vê muito na internet, né? Que as pessoas conquistam as coisas e mostram que como se fosse uma coisa muito fácil que ela adquiriu, quando na verdade às vezes ela passou anos para conquistar aquilo. Foi feito com muita dor, com muito choro. Isso ela não demonstra para ninguém. Então quem analisa acha que é muito fácil, quando não é, né? Então acho que isso é muito que acontece hoje em dia. As facilidades do meio favorecem essa vontade de não se esforçar. A gente percebe isso muito, pelo menos aqui em Botafogo, a quantidade de pedintes, não de morador de rua, mas desses jovens. Eu vejo aqui, eu estava até conversando isso hoje com uma colega no trabalho, né? A quantidade de pedintes novos, pessoas novas que ficam segurando uma caixa de bombom e já te aborda de forma incisiva, que não quer dinheiro não, quer só que compre uma fralda. E fica o dia inteiro fazendo isso. Não tem, são pessoas novas que poderiam trabalhar, se esforçar, mas elas não querem. Elas querem a facilidade de ter e de receber. Como também eu vi outro dia em Copacabana um rapaz sentado, escrito assim a placa: preciso de um emprego. Por favor, me dê um emprego. Só que, gente, você passa em Copacabana, tem vários cartazes. Preciso de servente. Ele não quer se dar nem o trabalho de procurar um emprego. Ele fica sentado esperando que alguém lhe dê um emprego, né? Quando ele poderia também se esforçar em procurar. Tem facilidade para poder procurar. Então, a gente observa isso muito nos jovens, pelo menos aqui em Botafogo a gente observa muito isso. A facilidade que essa caridade, entre aspas, que as pessoas acham que estão fazendo caridade em dar esse dinheiro, em comprar para a pessoa fralda e leite, e não permitir que a pessoa se esforce, né? Procure um trabalho. Sabe o que eu Pode penso, falar. Débora? Eu estou ouvindo você falando, eu concordo. Nós sabemos que há alguns anos os espíritos estão tendo a oportunidade de reencarnar, né, para evoluir. Uhum. E a gente sabe que quando a gente reencarna, nós temos o esquecimento temporário. E ouvindo você comentando essa questão do não querer se esforçar, não querer sair da zona de conforto, que na nossa sociedade, de uma forma geral, isso é uma realidade, e eu não acho que seja nem culpa da rede social. Eu vejo que a internet pode ter impulsionado essas Não, não é questões da culpa da rede social, não. facilidade, A internet, ela da só internet. ampliou, né? Ela ampliou. Ampliou, impulsionou porque mais pessoas têm o alcance, mas Sim, essa coisa de não sair da zona de conforto já vem há muito tempo, porque é muito fácil pedir e o outro dar. A gente vê isso em família, gente. Em sim. família, pessoas que são vampiros de avós, de avós, de pais, de mães, de irmãos, e quando aquele ente querido desencarna, a pessoa fica perdida. Se vê muito isso aqui na Zona Sul, a pessoa já com seus 60 e tantos, 70 anos, o provedor desencarna. Quando eu digo provedor, não necessariamente é pai e mãe. Às vezes o provedor é o irmão. E a pessoa se vê sozinha, lhe é deixado aquele talento, aquela herança, e o que que a pessoa faz? Torra. E aí fica sem saber o que fazer da vida. E muitas vezes envelhece e desencarna de uma forma assim, até difícil. Por quê? Exatamente porque era materialista. Porque Uhum. quando a gente fala nessa questão, que é o título do seu capítulo, Projeto de Vida, por que que nós reencarnamos? Nós reencarnamos para evoluir. Como é que nós evoluímos? Nós Exatamente. evoluímos através da nossa depuração moral, através da busca do conhecimento. A gente vai dar um salto quântico em uma reencarnação? É claro que não. Mas em uma encarnação, se nós utilizarmos bem a nossa vontade, a gente evolui bastante. E o Percebe-se evoluir muito.
não é que você vai ficar rico, vai arrumar o emprego dos sonhos, vai dar a volta do mundo. Eu sempre me lembro daquela frase que eu ouvi logo que eu entrei na casa espírita e comecei a estudar de Jesus. Onde está o seu tesouro, lá estará o seu coração. Então, eu penso que a pergunta que todos nós devemos nos fazer é: onde está o nosso tesouro? O ter não é ruim, porque nós vivemos no mundo material. Mundo O problema é o excesso. O problema é como nós estamos empregando o nosso talento. Então, agora a grande questão é o que que nós estamos fazendo? Os jovens, de uma forma geral, não só jovens, não, também adultos, eu canso de perceber isso nas conversas. As pessoas só falam para onde viajaram, quanto custou a viagem, ou então se tem onde plano de comeu. saúde, onde comeu, como se dá importância à comida, onde Sim, comeu, quanto gastou, quanto deixou de gastar, se foi isso, que ainda vai, as pessoas só falam em viagem, como se as viagens, não que eu não acho que seja ruim viajar, mas a vida não é só viajar. A gente a não vida não é vai, só festa, né, não Fernanda? é fuga, né? Não adianta a É, gente querer fugir, porque isso não vai acontecer. Na nossa bagagem, às vezes, vão os problemas que não foram resolvidos. E comer, tirar foto da comida, ou seja, são essas sensações materiais que você trouxe no início do seu capítulo que nós devemos rever na nossa vida. O que que é importante? Os relacionamentos, né? Essas relações sociais que nós devemos ter, até isso a gente tem que dar importância, quais as que valem a pena, que esse é o nosso projeto de vida. Esse é o nosso projeto de vida. Como a gente ainda vive no mundo material, que é um mundo de provas e expiações, a matéria ainda é necessária para todos nós. sim, Nós temos o nosso corpo material, até os excessos, Débora, da vaidade, do é, corpo. Esses dias eu vi uma influencer aí de um país desses maluco, o rosto da pessoa todo deformado. deformado, eu não sei nem qual palavra usar. Aí eu fiquei pensando no perispírito dela, que está igualmente deformado. Porque ela, antes de deformar o rosto físico, o perispírito já estava deformado pelas É a projeções. busca eterna pela beleza, pela juventude, que se vai Que não também. É o existe. desapego da beleza, né? Você tem que se desapegar da juventude, porque você vai ficar envelhecer. Você está num corpo material que a terra envelhece, os órgãos envelhecem. Então tem que se desapegar também dessa juventude, porque ela Apego vai do embora. passado, porque só não fica jovem eternamente, só não fica idoso quem morre, quem Morre desencarna cedo. jovem. Então, eu acho que o que é necessário é a gente viver com menos pensamentos negativos, com menos necessidade de ter para ostentar, né? O Sim. ter para ostentar é até aqueles que fazem competição de quantas vezes o amigo viajou mais do que o outro, do que É o tem ego. o ego. Então, sabe, são essas coisas que eu fico me questionando. Às vezes a gente sai nos grupos sociais, né, e ouve os assuntos, agora eu sou silenciosa, porque existem situações em que nós não nos enquadramos mais. Não que a Exatamente. gente vá se isolar, mas é interessante essa observação nossa, porque eu fiquei pensando assim: ah, meu Deus, hoje é o projeto de vida no capítulo 3 e eu saí mais cedo da reunião. Eu estou de acordo com aquilo que eu almejo para a minha vida. E é isso que a gente tem que pensar, o que cada um de nós almeja para a sua vida, porque a nossa vontade não muda a vida do outro. A nossa vontade só transforma a nossa vida. Então, como isso é muito tênue, como isso é importante a gente observar essas questões todas de não se entregar a essas sensações excessivamente, ou se puder não se entregar, porque é tudo tão tênue. Não é errado ter, errado é você se exceder e dar mais importância ao ter do que às Isso. coisas espirituais da vida.
do que você tirar aquele momento seu, aquele momento sagrado, para pensar: o meu projeto de vida é seguir Jesus, porque a vida está difícil. A gente vê a vida material como está cara, né? E o estar caro que eu digo é o básico, é o alimento. Os serviços eu já nem falo mais, que cada vez está mais caro. Então, a gente se observa, respira fundo e fala: Senhor, o que fazer? O que que é necessário para que eu me torne uma pessoa boa, seguindo os seus passos, sem derrapar nessa loucura toda que nós estamos vendo? Os jovens, Débora, eu vejo muitos jovens com a questão da criação. Sim. E de uma forma geral, eu não acho que estejam todos perdidos. Não, Mas estou falando mais dos jovens da rua, né? Os sim, pedintes os jovens. Não, jovens. mas os jovens de alguns, não só os da rua, também não sabem o que fazer. Eu estava comentando hoje com umas amigas que há 2 semanas desencarnou uma amiga de infância minha da minha idade. E ela entrou em depressão porque, primeiro, o marido dela, que ela tinha, era mais jovem do que ela, e saiu do casamento, e ela já tinha tendência depressiva, ficou mais depressiva. Em seguida, ela perdeu o emprego. E eu soube recentemente que o filho, de 30 anos, tratava ela mal. O filho não estudava, não trabalhava, não fazia nada da vida. E não era assim, pessoas inteligentes, educadas. E ela partiu, eu acho que ela se entregou por desgosto, perdeu a vontade de viver e o coração dela falhou. Aí eu fiquei pensando na minha vida, que a minha reflexão foi a seguinte, que naquela semana que ela desencarnou, eu tive vários aborrecimentos de questões materiais, né? Obras do prédio, problema com o vizinho. Aí eu respirei fundo no momento de aflição, que eu acho que isso deve acontecer com todas nós, né? Aquele momento que você te bate um desespero assim, e eu fiquei com tanto nervoso, com tanta raiva, tive aqueles meus momentos de dominação de raiva, e eu pensei, eu não quero ter um treco do coração, porque nós podemos ter um treco do coração nesses nossos momentos de fúria. Não é difícil. Aí eu me tremia toda. Aí eu fiz uma prece, fui me acalmando, chorei muito para botar para fora, né, as emoções mal resolvidas. E pensei, esse não é o meu projeto de vida. Não é para isso que eu estudo tanto, não é para isso que eu trabalho tanto em mim, os meus sentimentos. Então eu não vou deixar que o problema do outro, que o outro tem Te contra afete. mim, me afete. Então, eu acho que essas coisas pequenas da vida não é só o que eu dou, o que eu deixei de doar, mas todas essas situações que são materiais também, as pessoas que brigam e tiram a vida uns dos outros no trânsito, são questões materiais também. Você está lá numa disputa, é o duelo. É o você estar atento com os sinais que a espiritualidade está te dando. Não se A aborreça. intuição, né? É intuição, porque a vida da gente é tão rápida que vocês já observaram como os dias, como a semana Concurso. passa num piscar de olhos? A nossa vida é isso, a gente já está caminhando para o 7º mês do ano. É muito rápido. Então a gente não pode deixar que essas questões materiais, é claro que a gente deve auxiliar os irmãos que necessitam na medida que nós pudermos, mas é necessário a gente doar e se doar também, isso é importante, mas não só viver para isso. A gente tem que trabalhar, o necessário é nós trabalharmos o nosso sagrado. E complementando o que você falou, que é um afastamento, eu acho que à medida que a gente começa a expandir a consciência e se espiritualizar, as amizades que não estão na mesma frequência sua começam automaticamente a se afastar.
Acho porque você já não combina mais, né? Você vai cada vez, e nesse mundo que nós estamos passando de transição planetária, você vai vendo quantas pessoas se foram, né? Que se afastaram da sua vida, porque você entrou em outra frequência, você entrou em outra vibração, você virou um outro ser que já não consegue, e que você não convive mais. Você até convive, como você falou, Fernanda, você vai numa reunião com as pessoas, você fica vendo as pessoas falarem de uns assuntos tão superficiais, que você fica assim, nossa, por que as pessoas estão perdendo tempo com esse assunto? Que importância isso tem quando você só está pensando em ser, em evoluir? Espiritualmente, você fica assim, nossa, que perda de tempo, né? Quanto tempo as pessoas perdem com coisas tão supérfluas, com conversas tão bobas, sem conteúdo, sem que vai complementar nada na sua evolução. E aí você acaba meio que se isolando, andando sozinho, né? Não que isso seja um isolamento, mas você muitas vezes se vê andando sozinho, porque você está num outro patamar, não que você seja melhor que ninguém, mas num patamar seu evolutivo, né? Você com você, consigo, e você se vê que você está caminhando lá na frente da estrada, e muita gente ficou para trás, você andou 1.000 metros. Você, nossa, andei 1.000 metros, o pessoal ficou lá conversando, eu resolvi andar mais para frente. É assim que você vai vendo a sua jornada. À medida que você vai evoluindo e ficando mais sutil, a matéria vai ficando para trás. Não tem como você voltar para aquela matéria. Você já não é mais o mesmo, né? Você já se modificou. É interessante, sabe? Nós começamos a nos analisar como a gente já evoluiu uma encarnação, sem nem perceber. Então, continuando aqui, no necessário. 715. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? Foi o que você falou, intuição. Aquele que é ponderado conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e à sua própria custa. Então, quem já está num patamar um pouquinho mais de autoconhecimento já consegue perceber o necessário pela intuição. A grande maioria não, vai batendo cabeça, sofrendo, perdendo, ganhando, e aí ele vai aprendendo o que é realmente necessário, né? Mediante a organização de que nos deu, nos traçou a natureza o limite das nossas necessidades? Sem dúvida, mas o homem insaciável. Deixa eu só puxar um pouquinho aqui. O homem insaciável, por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades, porém os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Então, muita coisa que você acha necessário é só da sua percepção de necessidade, né? A maior parte é supérfluo, desnecessário, só da sua percepção. Que se há de pensar dos que assambarcam os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, com prejuízo daqueles a quem falta o necessário? Então, isso aqui acho que é uma pergunta muito para os políticos, né, do nosso Brasil. Ouvido a lei de Deus, e terão que responder pelas privações que houveram causado aos outros. Nada tem de absoluto limite entre o necessário e o supérfluo. A civilização criou necessidades que o selvagem desconhece e os espíritos que ditaram os preceitos acima não pretendem que o homem civilizado deva viver como um selvagem. Tudo é relativo, cabendo à razão regrar as coisas. A civilização desenvolve um senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade, que leva os homens a se prestarem mútuo apoio. Os que vivem às custas das privações dos outros exploram em seu proveito os benefícios da civilização. Desta tem apenas o verniz, como muitos há que da religião só tem a máscara. Então, acho que isso aqui é muito atual, né? É o mau uso que os políticos fazem do bem material do país para si, privando muitas pessoas, deixando essas pessoas passarem, não ter o necessário para sobreviver, né? E responderão por isso, né? Assim como eles também, muitos atos da religião só têm a máscara. E às vezes a pessoa também que se coloca, né, como religioso explora as pessoas, tirando às vezes o básico que ela tem de um salário,
né, da sua sobrevivência para a religião. Isso também todos responderão pelo mau uso que fazem do dinheiro do outro, né? Do bem do outro, né? Eu acho que isso aqui é muito. Todo político deveria de ler essa pergunta, a 717. Aí vem a pergunta: desejar bens materiais é ruim? É ruim você querer ter um carrinho conversível, ter um vestido todo bonito e brilhoso que você sempre quis ter aquele perfume maravilhoso importado que você adora o cheirinho. Não é ruim, né? É natural o desejo de possuir, sim, mas quando o homem deseja possuir para si somente e para sua satisfação pessoal, o que há é egoísmo. Então, desejar tem problema você ter esse desejo? Não, desde que você não se comprometa em só ter para você, né? Todo o bem que você tem é tudo para você, quando você poderia ajudar o próximo nas suas necessidades e ajudar no progresso da humanidade. Não será, entretanto, legítimo o desejo de possuir, uma vez que aquele que tem de viver a ninguém é pesado? Há homens insaciáveis que acumulam bens sem utilidade para ninguém, ou apenas para saciar suas paixões. Julgas que Deus vê isso com bons olhos? Aquele que, ao contrário, junta pelo trabalho, tendo em vista socorrer seus semelhantes, pratica a lei do amor e da caridade, e Deus abençoa o seu trabalho. Então, isso também é voltado também para os políticos, né, que acumulam, né, corrupção, é um acúmulo de dinheiro desses políticos que daria para 10 gerações deles, né, terem uma boa vida, e eles tiram daqueles que mais necessitam, que é a população, né? Na 719, merece censurar o homem por procurar o bem-estar? É natural o desejo do bem-estar. Deus só proíbe o abuso, por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido à custa de outrem e não venha diminuir-vos nem as forças físicas nem as forças morais. Então, desejar ter um bem material não tem problema nenhum, desde que não seja de forma egoísta, nem passe por cima de alguém, nem cause mal a alguém, ou seja prejuízo para outra pessoa. Não tem problema nenhum. Nós já estamos chegando no fim. Somos seres espirituais vivendo uma experiência material. Então, isso é bem claro para a gente. Nós vivemos na Terra, um planeta de provas e expiação, que a matéria é necessária para o progresso, que o corpo material é necessário para a manifestação da alma. Então, nós temos essa parte material necessária no nosso progresso. Sendo necessário o equilíbrio e o exercício constante do desprendimento. Então, na medida que nós vamos evoluindo, nós vamos tornando-se menos materiais, sentimos menos a necessidade da parte da matéria em nossa vida, e aí você vai se desprendendo e você vai se sutilizando, né? O importante é o uso que se faz da riqueza como meio de progresso e de auxílio. Por isso, maior a responsabilidade em relação às escolhas de como aplicar essa riqueza tanto para si como para a coletividade. Então, a riqueza é uma responsabilidade muito grande, né? De como você vai aplicar o bem que Deus te emprestou, né? É um depositário. O que eu vou fazer com esse talento que eu recebi? Qual é a forma que eu vou utilizar melhor nessa minha encarnação? Para a minha evolução e para a evolução da humanidade, para o progresso do todo. Deus conta com você para que você possa ajudar o ser humano na sua evolução e nas suas necessidades. Durante a rotina, isso eu achei interessante, durante a rotina materialista, dedicamos em média apenas 3% da semana em atividades espirituais, que irão fixar valores, desenvolver novos hábitos e fortalecer a mente. Essas atividades não devem se limitar a práticas religiosas, estudo ou oração, mas também ao nosso esforço em mudar e se elevar. Então, não é só você utilizar para você ir ao centro, orar, ir numa igreja, fazer, fazer orações, fazer pedido, mas para você utilizar para a sua evolução. Aplicar primeiro em você. Tudo que você aprender, aplicar em você, para você se modificar, para você evoluir, para você fazer a sua reforma íntima, para você se elevar. Porque mudar é difícil.
Mudar, são milênios de mesmo tipo de vícios que a gente tem. Quantas encarnações a gente mantém um determinado vício e não consegue mudar? Quantas encarnações a gente já passou pelo mesmo tipo de prova e falhou? Então, mudar é muito difícil. Por isso que a gente tem que se esforçar, ter disciplina, estudar, aprender, praticar em nós, porque a evolução é individual. A evolução é individual. Por isso, a reforma íntima é um projeto de vida. Por isso que leva esse título. Projeto de vida é reforma íntima. É como você vai utilizar os seus talentos, o seu estudo, a sua disciplina, o seu esforço para se modificar os seus vícios que você ainda possui, os hábitos ruins que você ainda tem, para você chegar no final dessa encarnação, sair melhor do que você chegou, com a mochila mais vazia de defeitos, né? De vícios, de dificuldades, de culpa, né? De medo, de temor. Então, a gente esvaziar essa mochila cada vez mais para que ela fique leve, né? O fardo fique leve. Um comprometimento na renovação da nossa personalidade, porque essa personalidade ela vem sendo construída há milênios, são muitas encarnações. Então, são muitos hábitos ruins, né? Às vezes você reencarna na mesma estrutura, com as mesmas pessoas que você se comprometeu, e você falha de novo, e de novo, e de novo. Então, é difícil, é um esforço diário, né? Você exigir que alguém você tem que mudar. Você não muda. Como exigir do outro que o outro seja perfeito, se nós somos tão imperfeitos ainda? Então, a reforma íntima dá muito trabalho. A gente tem que imaginar como a reforma íntima como se fosse uma casa que a gente recebeu de Deus, num condomínio, que ela vem com alguns defeitos que precisa fazer a reforma. Todo mundo recebe a casa ainda com estrutura simples, e que a gente tem que reformar essa casa ao longo da nossa existência, né? Então, esse condomínio, que cada um tem a sua casa, eu vou na casa da Ana Cecília, o encanamento ainda está velho, mas eu já consertei meu encanamento. Mas o meu telhado está velho, ela já consertou o telhado dela. Deixa eu só tirar o som que eu esqueci. Então, se a gente encarar que o grande arquiteto nos deu uma casa, que é a nossa alma, que a gente precisa reformá-la para ela ficar perfeita, são as várias reformas que nós fazemos ao longo das encarnações, né? Uma encarnação eu conserto o telhado, aí na outra tá mais difícil, eu conserto o encanamento, na outra eu pinto a parede da sala, na outra eu pinto o banheiro, e assim eu vou fazendo a perfeição a minha casa. Aquele arquiteto que construiu vai me ajudando com os seus ensinamentos como reformar melhor a minha casa, que vai ser diferente da Ana Cecília, que vai ser diferente da Fernanda, cada um reforma do jeito que dá, como dá, no tempo que dá. Que vai chegar, de repente, aquele mês você não está com dinheiro, então você segura a sua reforma. Então, naquela encarnação, E você com não a está com. vontade, né? Com a Ah, vontade. isso, com a A vontade. vontade é que impulsiona esse projeto todo da reforma. A Que é um, gente pode não ter o dinheiro, né? Pode não ter o talento, mas tem a vontade, que quando a gente tem a vontade que nos impulsiona, aí o nosso anjo da guarda nos ajuda. sim, e a gente sabe que toda reforma dá trabalho. Fernanda passou por uma reforma, eu estou passando por uma reforma, a reforma dá trabalho, você se estressa, você fica irritado, é poeira para todo quanto é lado. Então, se uma reforma física dá trabalho, imagina uma reforma espiritual. Mas o efeito final, não é, Débora? É, Quando é muito você bom. já tira a poeira, consegue tirar aquelas nanogramas de poeira e tá tudo arrumadinho, a gente fica satisfeito. Quer ver Então, um exemplo? Por exemplo, quando você está com o seu armário bagunçado e você vai arrumar aquela arrumação no final do ano, vocês não sentem energia diferente quando ele está arrumado? Não fica com outra vibração? Você imagina uma reforma interior. o Tá banho aquele dá uma confuso, energia aqueles diferente. sentimentos estão confusos, vários sentimentos de culpa, de mágoa, de tristeza. Quando você consegue limpar aquela trauma, por exemplo, olha como você fica mais leve. É a mesma coisa arrumar um armário, é a mesma coisa fazer uma reforma íntima. Você vai ficando leve, cada cômodo que você arruma, você vai ficando mais leve, mais leve, mais leve, e você fica um espírito, uma alma perfeita, né?
O que é felicidade? Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, quanto mais você sereno for, mais feliz você é. Quanto mais consciência tranquila você tem, mais feliz você é. Nada te importa, nada te incomoda, nada te perturba. Fica mais fácil de você viver. E a palavra-chave para essa reforma íntima, comprometimento e cumplicidade. E para terminar, em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Em conhecerem todas as coisas, em não sentirem ódio, e nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasiona a desgraça dos homens. O amor que os une lhes é fonte de suprema felicidade. Não experimentam as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes pelo bem que fazem. Contudo, a felicidade dos espíritos é proporcional à elevação de cada um. Então, a felicidade é proporcional apenas para você. Você não pode comparar a sua felicidade com a do outro, porque cada um tem uma percepção de felicidade diferente. Mas olha só, se nós formos analisar, o que disso a gente ainda não tem? Será que nós não temos ódio, ciúme, inveja, ambição? Olha quanta coisa a gente ainda tem que limpar dentro de nós, né? Não esperando necessidade nem sofrimento, não temos angústia em relação à vida material, né? Então, olha quanta coisa a gente ainda tem que modificar para nos tornar felizes realmente. Nós temos momentos de felicidade aqui na Terra, né? A grande maioria a gente tem momentos de esforço para chegar a um ponto de ser feliz alguns segundos desse tempo de encarnação que nós temos. Então, a gente ainda tem muita coisa a modificar para sermos felizes. Mas eu acho que o esforço diário de você conseguir cada dia modificar alguma coisa em você já lhe traz felicidade. Para cada conquista sua já lhe traz felicidade. Um dia que você consegue não se irritar com uma pessoa falando um determinado assunto, que antes você se irritava, isso já é uma felicidade. É que nem a Fernanda falou, já ficar em silêncio, para quem sempre falava, a Fernanda sempre gostava de falar, é uma felicidade, uma conquista para ela conseguir silenciar e não rebater a bobeira que a pessoa está falando. Isso é uma felicidade, gente. Conseguir ficar quieto hoje em dia é uma felicidade imensa. Você não se estressar, não conturbar seu coração, tentar manter a tranquilidade, isso já é uma felicidade. Ficar em silêncio é uma felicidade. Porque hoje em dia que as pessoas são muito reativas, estar em silêncio é uma felicidade, é uma paz de espírito que você mantém em você. Então, eu acho que essa luz que eu botei aqui, que é nosso espírito, quando a gente estiver evoluído, nós vamos ser apenas luz, nenhuma matéria, só luz. Então, acho que isso é o nosso projeto de vida, chegar a ser essa luz, esse ponto que ilumina os outros, né? Acho que a felicidade é quando você também se esforça e consegue ser exemplo para alguém. Isso é uma felicidade. Quando alguém fala assim, nossa, eu fiz isso aqui porque me inspirei em você. Isso é uma felicidade, você já está servindo de exemplo para alguém, isso é uma felicidade. Quando alguém agradece uma coisa tão simples que você fez na rua, isso é uma felicidade. Deus colocou a gratidão como um sentimento de total felicidade. Ser caridoso me traz. Eu acho que a coisa que mais traz felicidade é quando você faz uma caridade espontânea. Isso traz uma felicidade quando você na rua dá uma informação, você está percebendo que o outro precisa de ajuda e você vai e ajuda. E o outro fala obrigado, aquele obrigado vem com uma emoção de agradecimento que age no seu coração e você fica muito feliz. De uma coisa tão simples, você não está dando nada material, não. Você está sendo útil. Ser útil traz felicidade. Ser caridoso traz felicidade. Acho que ser útil é uma das coisas que me traz mais felicidade, é ser útil. Né? Quando você é útil para qualquer pessoa, né? De forma espontânea, não de forma forçada ou pensada, e o outro lhe agradece de forma tão simples. Uma vez eu estava na rua, um moço da rua me pediu, tem um trocado? Aí eu dei R$ 2 para ele e eu vi o que ele estava falando. Ele virou e falou assim, olha, você é a primeira pessoa na minha vida que me escuta. E aquilo ali me trouxe uma felicidade, eu falei assim, aí eu botei a mão no coração dele e falei assim, meu irmão, nós somos iguais, a única diferença é que nessa vida você está desse lado, eu estou desse aqui. Nós somos iguais. E aí ele saiu todo feliz, que alguém o escutou.
E aquilo também sai muito feliz, porque o obrigado dele veio com emoção, que atinge o coração de qualquer pessoa. Então, isso é uma feliz, são momentos, são pequenos momentos felizes quando a gente acha que seria feliz ganhando um carro, você é feliz com um morador de rua lhe dar um obrigado, que vale muito mais do que um bem. Aí que você percebe que o bem material já não lhe importa mais. Não importa para você ajudar os outros, mas para você não lhe importa mais. Né? Quando você chega nesse nível de bem material que, ah, tá, te deram um carro, ok. Ah, a pessoa te deu, você fez uma coisa simples, outra pessoa lhe deu, fez um obrigado, isso vale muito mais do que o carro que você ganhou. Isso já é um sinal de que o bem material já não lhe importa mais. É importante nessa vida? É, para você não passar necessidade, para você ter coisas, conforto, isso traz felicidade. Mas você já percebe que a felicidade vem por outros parâmetros. E eu É acho que, por isso que hoje muita gente tem a vida vazia, porque às sim, vezes tem tanto, mas não consegue enxergar a verdadeira felicidade, que é ser que não útil está na no vida bem do material, Criador. que não Não, está no bem material. Isso demora tempo para as pessoas perceberem, né? Aí elas têm que passar por momentos de dor, de sofrimento, de angústia, para perceber que o bem material não é o que importa, né? sobre E, isso que você está falando, na semana passada eu participei de um estudo da orientação mediúnica e o orientador trouxe o capítulo 8 do livro Ação e Reação, de Chico Xavier e André Luiz, um ponto muito interessante que é para a gente refletir, falando sobre o desejo central. E nesse capítulo, que é um capítulo que mostra um encarnado avarento sendo obsediado pela própria família, ele. Você acabou, Débora? aham, Acabou? Se você quiser abrir para todo mundo, hum, é nesse capítulo que mostra o encarnado, era o encarnado avarento, e ele estava sendo obsediado por membros da própria família que tinham sido assassinados pelo pai desse moço que estava sendo obsediado. Então, André Luiz e o instrutor Silas observam que o desejo central de cada um de nós são essas viciações ou as virtudes. E cabe muito bem nesse final do seu capítulo, que mostra o seguinte, que qual é o desejo central de cada um de nós? O que que nos faz feliz, né? Eu me lembro muito daquele desenho do Tio Patinhas, lembram? Que ele mergulhava na piscina uhum, de ouro. dinheiro, O desejo central do Tio Patinhas era a riqueza dele. Ele, às vezes, era até um pouco avarento, porque aquele ouro dele ficava trancado num cofre. um cofre. Só ele tinha acesso àquele ouro que ele se deliciava, mas ficava sempre tudo trancado. Então, esse é o avarento. Dessa forma, os espíritos, tanto os obsessores, vão naquele desejo central daquelas individualidades por sintonia vibracional e vão atacar. Como os benfeitores podem chegar até nós, cujo nosso desejo central é fazer o bem, fazer a caridade, buscar o autoconhecimento para a nossa evolução e vão nos auxiliar naquele desejo central. Então, eu achei tão interessante, tão importante compartilhar com vocês que essa nossa fixação mental é igual ao glutão. Qual é a fixação do glutão? Comer, comer, comer. O que que acontece com ele? Passa mal, porque aquela é a fixação dele, aquela é o desejo, e essa fixação vai para o bem ou para o mal. É como quando a gente está aqui nesse planeta de provas e expiações, aonde ainda existe o mal, aonde a matéria ainda é necessária, e os nossos pensamentos, as nossas vibrações ainda vão nessa frequência porque é necessário, e como é tudo muito tênue, né? Essas questões da vida, como nós devemos ficar sempre muito atentos, porque é fácil você cair. Quando nós entendemos, como eu estava num grupo de estudos essa semana, que as pessoas estão com dificuldade de entender sobre o pensamento.
e que até a verbalização da palavra primeiro vem do pensamento, e que essa verbalização pode ser melhor ou pior pelo sentimento que eu abrigo. Então, quando eu me proponho a reeducar os meus sentimentos, eu estarei produzindo melhores pensamentos, agirei melhor com os outros, como você falou, lembrou bem. Hoje eu calo, porque eu sei que quando eu calo é bom para mim, porque eu não vou mudar o outro. Sim. Ninguém muda ninguém. Mas você pode mudar você, né? Exatamente. E eu não verbalizo e eu penso melhor e depois fico feliz. Poxa, já estou evoluindo um pouquinho. É claro que algumas vezes a gente se aborrece e vem aquela tsunami de emoções, de sentimentos que você chacoalha, e aí, como a gente já tem esse conhecimentozinho que é do tamanho de um grão de mostarda e essa fé em Deus, na transitoriedade de tudo, que é isso que esse capítulo que você trouxe também fala, sobre a transitoriedade de tudo, e que como o apego é uma coisa até difícil de se entender, porque a transitoriedade não está nas nossas mãos. É Uhum. fato que a gente algum dia vai desencarnar. Então, para que tanto apego? Tanto apego aos bens, tanto apego aos familiares, às coisas, que é tudo transitório, não tem jeito, E, não corre por que tá, conta da que, nossa vontade. não é que de repente os familiares na próxima vida não vão ser seus familiares, vão Não ser pessoas serão, serão totalmente diferentes. outros. Então não adianta a gente ficar, porque a minha família, nós todos somos família. Somos todos Exatamente. filhos de Deus. Então, se nós não nos enxergarmos dessa forma, o nosso sofrimento, ele vai continuar naquela bola de neve cada vez maior, 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 porque até esse pensamento é egoísta, é materialista. São essas as sensações que há algum tempo eu já percebi que eu venho trabalhando no meu pensamento, que eu não controlo nada. Eu controlo muito mal as minhas ações. Eu luto muitas vezes com os meus pensamentos para plasmar coisas boas, controlar o verbo. Na terça-feira, no estudo, a gente estava falando, a pessoa pegou um capítulo que falava sobre o poder do verbo, né, da palavra. Mas existe uma resistência muito grande da compreensão de que entender que quem pensa é o espírito, Sim, de que você total. total, não, o teu pensamento controla tudo, o nosso pensamento e nossa vontade controlam tudo, o que eu falo e da forma que eu ajo. Eu vou movimentar o meu braço quando eu decido movimentar. Então, assim, que bom que nós já conseguimos compreender isso. Eu espero que nós nos esforcemos na aplicação, porque é difícil às vezes aplicar isso. Quando a gente tem o corpo físico e às vezes existem os desequilíbrios hormonais, né? Os minerais que estão faltando no corpo e a A gente tireoide que já não funciona, vai a trabalhando para testosterona ausente. repor. Exatamente. Você vai trabalhando para repor e você não pode comer isso, não pode comer. Ah, mas você não tá. Não, eu não como porque me faz mal. Então eu Então, porque não quero. você já tem o lado espiritual, o materialismo. Você tem a parte material do corpo que tem suas alterações que vai fazer você, às vezes, não se calar, porque vem a adrenalina, sobe, então vem a parte química que você também tem que controlar. Não é só a parte, né, espiritual, tem a parte química de um corpo material, né? E vem uma adrenalina, sobe o sangue, aumenta o fluxo no peito, você vai falar, você tem que se segurar. Tem dia que você não se segura. Exatamente. Ok, tá tudo bem também. Então, como dá trabalho, mas assim, o que eu quero é dizer que não é impossível, mas é Não. necessário sair da zona de conforto. Que nem a Ana e a Thaís falaram, eu não estou dormindo. Falei assim, olha, tem um negocinho aqui que pode ajudar vocês, que é natural, e que eu tenho certeza que vocês vão dormir, porque funcionou comigo. Então, são essas coisas, assim, esses caminhos que você não precisa, muitas vezes, se entorpecer de remédios. Eu medito todo dia antes de dormir e eu tenho dormido muito bem.
Então, são pequenas coisas que demandam da nossa vontade para querer modificar. Acho que a Thaís e É. a Ana querem falar. Eu lembrando aqui sobre o que você falou, da raiva que você teve aí, né? E sobre também o que a Débora comentou do condomínio de casa, se referindo ao nosso corpo, às obras que têm que ser feitas e tal. Eu acho que tudo isso é reflexo dessa psicosfera violenta que a gente está vivendo atual. E se a gente não souber, ou se não sabe ainda, se proteger desta violência, a gente é afetada, não é? Por essa psicosfera, que isso tudo também faz parte, eu acredito que faz parte de um projeto de, de melhoria de categoria do nosso planeta, não é? Então, tá essa balbúrdia, essa violência, todo mundo muito irritadiço, né? E é como a Débora falou da nosso corpo, né? Precisa de uma reforminha aqui no telhado, precisa de uma reforminha aqui na parte hidráulica, na parte elétrica, mas o essencial é a gente ter uma base, são os alicerces, né? Uma base forte. E o que que é essa base forte? É a força de vontade. Se nós não tivermos, não vai adiantar nenhum ensinamento, nada. Vai tudo por água abaixo. Então, a gente tem que ter uma base forte, é aquela vontade de querer melhorar, aprender e pôr em prática, né? Que aprender a estudar, ler, isso tudo é muito fácil. O negócio é a gente aplicar aquilo que está aprendendo, não é? É isso. E como dá trabalho, né, Thaís, aplicar? Oh, Porque eu penso o seguinte: quanto mais conhecimento você vai adquirindo, a gente se responsabiliza muito mais pelas nossas ações, claro, primeiro pelos nossos pensamentos, verbalização dos pensamentos, as nossas ações. Então, o policiamento, o nosso policiamento conosco é constante. Inclusive, o texto que a Ana Cecília leu em relação à culpa fala muito sobre isso, né? é, Do Cobrança maior, pensamento, né? cobrança maior. Cobrança. Eu vejo o seguinte: a gente deve se policiar, mas Jesus falava sobre a justiça, né? Então, quando nós não estamos errados, nós temos a nossa consciência tranquila, a gente também não deve ser cordeirinho para o abate. é, Jesus já falou no Evangelho: os escândalos virão, mas que não sejam pela sua boca. Separa o joio do trigo. A gente observa as situações, é claro que a gente não vai ficar entrando em embates, né? Mas a gente também tem que ter opinião, tem que ter posição, bom senso, postura, né? Que é o que o que eu tenho buscado isso para minha vida. Eu gosto muito, Kardec, em toda a codificação, ele sempre frisa sobre o bom senso, que o espírita, todos nós, na nossa vida comum, a gente deve utilizar o bom senso em tudo, né? Ah, vou pendurar uma melancia e vou sair pela Nossa Senhora de Copacabana. Não, isso não é ter bom senso, né? Então, a gente deve refletir sobre as nossas ações, sobre o que as responsabilidades, o que que essa ação vai trazer para a minha vida, vai acarretar para a minha vida, né? O de bom ou de ruim. Nós já somos adultos, somos maduros, então, assim, não entrar em embates, mas também não ser cordeirinho para o abate, mas sempre com bom senso, com educação, porque o é, Kardec defendia o ponto de vista dele. Jesus, quando conversava com os seus discípulos, essa minissérie The Chosen, quando eu vejo a minissérie, parece que eu estou lendo o livro de Humberto de Campos, Boa Nova, porque eu vejo Jesus num canto, lá na fogueirinha dele, e observando lá os seus discípulos
discutindo, brigando por futilidades, por bagatelas. Quem vai fazer isso? Quem é o preferido de Jesus? Então, quantos de nós também não queremos ser os preferidos, o número um? Olha quanta futilidade na nossa vida, porque futilidade não quer dizer só em relação a coisas materiais, não, até os nossos pensamentos. Porque vejam só, nosso pensamento é matéria, o nosso Sim, pensamento é matéria. Tá lá, está no livro dos Espíritos, a tríade. Deus, Espírito e matéria. O que não é Deus nem Espírito é matéria. Só que o nosso pensamento é uma matéria num estado fluídico diferente do nosso é, físico. Então, qual é o tipo de matéria que nós estamos plasmando ao nosso redor? Também é matéria. é, Então, a gente deve. Vejam como tudo é muito sutil. É por isso que quando nós, à medida que nós nos esforçamos no estudo, o conhecimento vai trazendo uma bagagem que traz essas reflexões que você vai se policiando cada vez mais. Em quem, por exemplo, quem fala palavrão, até uma colega estava falando das observações que se faz. Aí, conversando com elas, eu falo, a gente tem que pensar o seguinte: quando você faz tal comentário, você está fazendo para denegrir alguém? Ou você está fazendo, está dando a sua opinião, porque nós ainda temos o direito de dar opinião, né? Hoje a censura está tão grande que qualquer coisa as pessoas falam que é, não pode falar isso, não pode falar assado. Então é uma coisa engraçada. Então a gente tem que usar o bom senso em tudo na nossa vida. Os excessos são perniciosos. Todo tipo o de equilíbrio excesso. é fundamental. O equilíbrio é fundamental. Eu acho que essa é a grande reflexão. E esse capítulo 8 do Ação e Reação, eu acho que nós deveríamos, em casa, dar uma lida, que fala sobre essa questão da fixação mental. Eu fiquei pensando nisso, eu Hum, até no dia dei o meu exemplo, porque muitas vezes a pessoa fala, o espírita não pode ficar bravo. Nós É não ruim. não, nós não somos cordeirinhos para o abate. Aí eu falei assim, não, eu tenho os meus momentos, eu não vou dizer de fúria, né? Mas eu não sou um cordeirinho para o abate. A pessoa, aí depois que eu expus o meu ponto de vista, alguns gaiatos engraçadinhos que não, era um estudo da mediunidade, não cabe piada, entendeu? Mas tem o pessoal ainda desavisado e aí a pessoa que estava dando o estudo falou assim: Não, Fernanda, você ficou chateada, e olha que ela me conhece há pouco tempo, mas eu acho que a mediunidade dela captativa capta muito. Você é justa. Então, quando você vê uma situação de injustiça, isso ainda te abala. Mas, da mesma forma que você ficou nervosa, você voltou. Mas eu chorei a beça para, sabe? É interessante essa questão do choro, né? Porque as pessoas acham que o choro é só de. Não, o choro é uma libertação, às vezes, de uma emoção perniciosa. E você precisa Exatamente, faz bem. extravasar. não é É melhor, vergonha chorar, não. é melhor chorar do que infartar, não é, Débora? Claro, Sim, melhor liberar claro. a emoção. Libera esse fígado. É, Exatamente. Eu não passei mal depois. Então, assim, é como essa questão da fixação mental, que muitas pessoas observam a fixação mental só da parte negativa. Mas não, nesse capítulo, que é muito interessante, se vocês puderem dar uma lida, ele traz essa coisa de que se você trabalhar bem a sua imantação mental, essa sua energia pode ser fixada para uma coisa boa. Para uma coisa claro. boa, e a gente sempre tem coisa boa para fazer. Ana, quer falar alguma coisa? Nossa, tem um monte de coisa para falar, né? Porque vocês estão, assim, eu estou acompanhando aqui o que vocês estão falando e, meu Deus, assim, tanta coisa que eu concordo, né? Essa questão, eu tenho uma frase que eu gosto muito, Fernanda, e eu acho que ilustra o que você estava falando, que é a gente tem que ser pacífico sem ser passivo, porque Jesus não foi passivo, né? Essa questão, quando a pessoa diz, Fernanda, você é justa,
É isso, se a gente vê uma injustiça, ou se a gente não reage a uma invasão dos nossos direitos, a gente está sendo passivo, a gente não está ajudando nem a nossa evolução, porque nós estamos aqui para nos relacionar, e relacionar também significa embate, discussão no sentido de se chegar a um consenso, né, de se estabelecer o que se pensa, mas a gente está aqui nesse caminho de evolução de interação. As interações não são fáceis. E se a gente se cala a pretexto de uma paz, né? Assim, mas vou ficar quieta, vou deixar isso passar, porque cada um sabe de si, ninguém precisa que eu defenda, enfim, a gente encontra vários pretextos para ficar no conforto de uma pseudo-paz, né? Porque a paz mesmo, como a Débora mostrou, ela vem de uma consciência tranquila. E consciência tranquila é você estar alinhado com os seus valores. Então, quando a gente passa por cima de valores, a gente se sente agredido. Isso tem um preço lá na frente, né? O nosso livro anterior, ele falou muito de adoecimento, né? Então, tudo que a gente está falando aqui de reforma íntima, a gente está fazendo a reforma íntima para evitar, para evoluir e evitar esses adoecimentos dos confrontos dessa vida. A gente tem que estar bastante alerta na maneira que a gente se posiciona. E eu acho que uma coisa importante é que a gente tem que pensar que todos os dias a gente tem uma oportunidade de colocar em prática, né? A gente falou aqui, olha, a gente está aprendendo um monte de coisa, vamos tentar botar em prática. Todo dia você tem essa oportunidade. Você pode ir 100% bem, 100% mal, você pode ir mais ou menos, mas é importante tentar ter essa consciência, né? E isso vai evitar que você não caia naquilo que na nossa primeira página veio, né? Que é a culpa, né? Quando você lá na frente você reflete, e fala, eu tive a oportunidade e eu desperdicei. Eu desperdicei porque eu estava ocupada, eu desperdicei porque foi confortável, eu desperdicei porque a mudança de modo de agir, ela é dolorosa, ela não é fácil. Não é virar uma chave, né? É um exercício que tem que ser aos poucos e que tem que ter a palavra que você ama, Fernanda, disciplina. Você tem que perseverar, porque senão você se entrega ao caminho que você aparentemente acha mais fácil. E lá na frente tem um preço, né? A gente não quer pagar esse preço. Maria Silvia, quer colocar alguma coisa antes da gente encerrar? Eu achei esse capítulo muito profundo, fiz várias observações hoje, aproveitei e trabalhei até na terapia, próprio livro, mas o que me ficou de alerta é o quantitativo que a gente usa para estudos, ações, o quão pouco é. Eu me assustei muito com o percentual que foi colocado no texto. Então, como que a gente tem que dar qualidade para esse tempo que a gente dedica e procurar redimensionar, ter como projeto de vida até, redimensionar esse tempo para que não fique só 3%. Esse Foi quantitativo é interessante. o que me tocou mais. Esse quantitativo é interessante que é aquela coisa, o espírita só é espírita na casa espírita, em relação Aham, a isso, tá? Que ele colocou esse quantitativo. E o aham, alerta que a gente faz, e a gente sempre fala, é que você deve ser cristão 24 horas por dia. sim. É. Você deve ser cristão Mas 24 horas. até pensando, eu penso como você. Eu dou Hum. bom dia para o porteiro, eu carrego sacola de doação e tal. Isso está na minha contabilização e não é esfregando o peito. Mas eu percebi que no livro, no texto, não estava contabilizado isso. Mas mesmo com tudo que a gente faz, é muito pouco. A É cada um que muito tem que pouco. dar conta de si.
Eu, por Cada um exemplo, que tem eu penso uma. o seguinte, o dia tem 24 horas, ultimamente parece que o dia tem só 12, É, porque passa muito rápido. Então, Só 6. quando a gente acorda, eu já acordo trabalhando, porque trabalho é qualquer atividade útil. Então, aham. você acordar, fazer a tua prece, vai fazendo as tarefas que você tem que fazer, vai à rua, cuida Tudo de é você, contabilizado. toma conta de você, é gentil com o outro. Se você está fazendo isso, tá ok. A minha consciência, por exemplo, não pesou em relação a isso. Que se eu pudesse fazer mais, Não, eu não pesou, mas o faria. quantitativo Inclusive, contado como só a parte de estudo e de ações me sensibilizou mais. então, Aqui no então, Pelo livro, pouco, pelo aqui, no, percentual muito é, baixo. aqui nesse capítulo de hoje mesmo, Maria Silva, aqui fala, olha só. Evitemos confundir a simples adesão a práticas doutrinárias ou ainda o acúmulo de cultura espiritual como sendo iluminação e adiantamento, Aham. né? Combinado. Que a melhora espiritual não pode se circunscrever a práticas É isso que eu religiosas ou a senti. momentos de estudo e orações. Não é por aí, Imperioso, não. imperioso será assumirmos o compromisso de mudança e elevação É, conosco mesmo, né? exatamente. Porque tem Esse é o muita gente projeto de vida. que tem uma cultura, né, religiosa imensa, Não vai mas levar cai nada. no vazio, É, Sem luz né? nenhuma. É, e outra não Tem vai gente coisa, que levar não vive nada. adianta você fazer as coisas é, por é, fazer, por que fazer. sua mão esquerda Ah, não saiba o que a direita faz. Então, É, se você acha que o que você faz não é suficiente, faça mais. não, isso Para é você. Agora, fácil. o que o outro faz é problema dele. não Se se o é, outro compare com Cada um ninguém. é problema dele. Vejam só, em 1857, quando foi publicado o Livro dos Espíritos, Kardec fez todo o trabalho à luz de velas e com caneta tinteiro. Uhum. Hoje nós temos a internet, temos luz elétrica, ar-condicionado, Zoom. Não estuda quem não quer. Não vai É, à casa espírita ou verdade. ou a qualquer segmento religioso quem não quer. Aí é problema de cada um. Não De faz cada É que doação um. porque as não prioridades são outras. Tudo é questão de prioridade. prioridade. Onde está o seu tesouro, lá estará o seu coração. Agora, os É, 3% para mim, eu não vou falar aqui a minha porcentagem, porque, novamente, que a sua mão esquerda não saiba o que a direita dá. Porque se a exatamente. gente começar a contabilizar o que faz ou deixa de fazer, aí vem aquela coisinha do que, será que eu estou fazendo mesmo porque é meu coração ou eu estou contabilizando para cobrar bônus hora lá na colônia será que eu estou espiritual fazendo, do umbral que será eu que eu vou estou chegar? fazendo, será que eu estou fazendo mais do que o outro? É, É, exatamente. Então, tenhamos cuidado a respeito É, disso, porque a gente não precisa ficar fazendo propaganda do que a gente faz ou deixa de é, fazer. Que a Não, sua mão exatamente. esquerda não saiba o que a direita faz. E no livro Fonte Viva, tem um texto de Emmanuel que o título é o seguinte: Dá conta da sua administração. Quando antes da gente Exatamente. reencarnar, a gente fez um projeto reencarnatório e a gente, no fundo, sabe o que precisa fazer. Muitos não fazem por preguiça, porque simplesmente não querem. E aí é é, problema de cada um, é livre-arbítrio, é escolha. Agora, vamos tomar cuidado com essa questão da nossa vaidade, que a sua mão esquerda não saiba o que a direita é. faz. Débora, quem é que você quer que faça a prece final? Tá sem áudio. Débora, você está sem áudio. mas Oi? Eu? você pode Ah, fazer a tudo prece? bem, posso. Pode fazer agora? Pode.
Agradecidos ao nosso Pai de amor e justiça pelos momentos instrutivos, rogamos a nosso Mestre amado que permita sempre sejamos intuídos por esses nossos queridos amigos do astral, para que possamos realmente aprender e escolher o caminho que nos levará cada vez mais à felicidade que todos nós almejamos. Que a luz do Mestre nos ilumine hoje e sempre, e que o Pai nos abençoe. Graças a Deus. Isso.